Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre geografia urbana. Essa é a nossa primeira aula e o assunto é o ramo da geografia que estuda as dinâmicas e os processos que são responsáveis pela produção e reprodução do espaço urbano, o que compreende, na verdade, cidades, os fluxos que nela se realizam e os indivíduos que vivem e interagem com esse espaço dia após dia. Essa área do conhecimento, ela se ocupa da análise e também da compreensão dos fenômenos que são resultantes diretos da ação humana sobre o meio urbano e também de como os fluxos de informações, pessoas, capitais e mercadorias ocorrem e atuam na organização e reorganização do espaço. Entre os principais assuntos aqui abordados nos estudos de geografia urbana estão a urbanização e a metropolização. Hierarquia urbana entra também, como também a gentrificação. Esses problemas ambientais urbanos, a questão da mobilidade, segregação socioespacial, pobreza urbana e violência urbana. Todos esses assuntos, eles têm em comum alguns conceitos que são básicos, mas que constituem a base desse ramo de estudo, certo? Quais são os conceitos, então? Como são esses conceitos? Pessoal, o primeiro conceito básico e importante aqui que podemos citar é o conceito do espaço urbano, ou seja, o espaço que é construído, que é modificado, que é reordenado por meio da ação dos agentes sociais. E segundo a definição do geógrafo Roberto Lobato Correia, esses espaços concentram aí grandes populações e são constituídos por casas, prédios, edifícios, onde as pessoas vivem e desenvolvem simultaneamente várias outras atividades associadas ao trabalho, como também ao comércio, aos serviços e também, claro, à produção industrial. É nele que se desenvolvem as cidades, ok? Há também aí a questão da urbanização, né? A urbanização, esse é na verdade, o fenômeno, né, descrito como a ampliação do espaço urbano, caracterizada pelo aumento do espaço físico das cidades e pelo crescimento populacional. Enquanto a rede urbana ela corresponde à integração de um conjunto de cidades em diversas escalas territoriais e acontece aí por meio dos mais diversos fluxos, né, que se estabelecem entre elas, como também de pessoas, de informações, de capitais, de mercadorias e também de serviços. A cidade e a megalópole, vejam só, as nomenclaturas, né, e definições de cidades, municípios, metrópoles, região metropolitana, conurbação, megalópole, podem causar aí grande confusão, mas são extremamente importantes para colocar a entender melhor a geografia urbana. Por isso nós vamos delinear aqui essas diferenças, certo? Então, a cidade é um espaço físico formado por uma quantidade densa de edificações e de pessoas, o que corresponde à materialização da ação social que produz o espaço urbano. Então, as cidades, elas são caracterizadas pelo tamanho da sua população, pela concentração de infraestrutura e pelos serviços e atividades que nelas se desenvolvem e que são, na verdade, ofertados. Então, os limites de uma cidade são estabelecidos aí por meio do perímetro urbano, ok? Já quando nós falamos em município, nós estamos nos referindo a uma das dimensões administrativas de um território, certo? O governo, ele corresponde ao município e fica aí o cargo da prefeitura. Então, composta pelo prefeito, composta pelo vice-prefeito, pelos vereadores. A sede do município fica localizada na cidade, ok? Pessoal, a metrópole, então, ela é a cidade que apresenta um elevado grau de desenvolvimento e que concentra aí a grande variedade de serviços, atividades e instituições. Por essa razão, as metrópoles, elas acabam tendo grande influência sobre
aí um conjunto de outras cidades ou uma determinada região. A classificação das metrópoles, ela varia conforme a escala territorial que o seu poder de centralidade alcança. Então, o termo região metropolitana, ela trata de um ordenamento territorial formado por um conjunto de cidades que se encontram interligadas a uma cidade central. Então, a cidade central é a metrópole. Conurbação, pessoal, já é diferente. A conurbação, ela entra como a união das áreas de duas ou mais cidades, sendo aí um processo muito comum nas regiões metropolitanas, ok? Enquanto a megalópole é a área de adensamento urbano formada por meio de expansão e articulação de duas ou mais regiões metropolitanas. Fechado? Ok? Então, por hoje é só. Até mais!